No EPTV Comunidade de hoje, tentamos entender o que significa assertividade e como alcançar essa característica. A nossa entrevistada é a psicóloga Josiane Finotelli. E Josiane, ainda falando nesse aspecto de o que você mencionava no bloco anterior, que às vezes é importante a gente dizer o que o outro quer ouvir, não é? Como é que é para a gente ter essa sensibilidade? Porque muitas vezes quem vem pedir uma opinião para a gente, como você mesmo estava mencionando, está num momento de fragilidade, está precisando mais de alguém que lhe dê um apoio do que da verdade, muitas vezes, né? Então, é uma questão um pouco complicada, porque às vezes é ruim você não expressar o que você está sentindo, o que você está observando. Puxa, se eu não falar que aquela blusa não tá legal, não é o certo para aquele evento, uma festa, um churrasco, enfim. Puxa, seria interessante eu estar falando a verdade para ela, mas você também precisa ter um pouquinho de sensibilidade e ver se a pessoa não está passando por um momento complicado da vida dela, um momento difícil, às vezes um problema difícil de resolver, uma separação, a pessoa perdeu um emprego, enfim, ela está um pouco debilitada, passando por uma doença, então pode até falar, né? Mas trocar uma ideia de pertinho, olha, o que você acha se a gente tentasse, se você colocasse uma outra cor, não fica legal? Enfim, tentar ir devagarzinho, de mansinho, digamos assim. A gente está usando o exemplo da roupa até porque eu acho que é um dos mais fáceis, né, da gente né? manipular aqui na nossa conversa, mas isso se aplica para a vida como um todo. Todas as situações a gente está se deparando, ou às vezes é um colega do trabalho que quer saber como está indo o desempenho dele, ou mesmo alguém em casa, no relacionamento que você tem com a esposa, ou tem com o marido, com os filhos. Sim. A cada momento a gente está se esbarrando nessas situações em que há a possibilidade de ser assertivo ou agressivo, né? Então, por exemplo, às vezes também num trabalho de faculdade, a pessoa apresenta um trabalho, ela está insegura, ela está com medo, aí ela fala, olha, você vê para mim, depois você fala onde que eu errei. E muitas vezes, quando você é sincero, a pessoa recebe aquilo de uma outra forma. Puxa, mas precisava falar assim comigo? Me esforcei tanto. Então, assim, o que precisa também, muitas vezes, é você ter uma consciência de que quando você pede uma opinião, pode vir o que você não está esperando, né? Porque se você está perguntando, você tem que estar aberto para ouvir. E quem responde também deve entender que aquela resposta que ele está dando vai ser assimilada, vai ser manipulada pelo outro. Porque às vezes eu pergunto, mas quando você responde, aí eu falo assim, tá bom, tudo bem, deixa para lá, não interessa mesmo a sua opinião, né? Mas não fui eu que perguntei. Então precisa, muitas vezes você tem que estar assim, ter um consenso, você de fato quer saber como é que tá, você vai aceitar a opinião do outro, porque você deixa de ser assertivo, né? Porque uma pessoa assertiva, ela sabe expressar, ela sabe pôr o ponto de vista dela, mas ela também respeita o ponto de vista do outro. É verdade. Né? Vamos ver então mais um exemplo de como lidar com os outros, dessa vez no trabalho. A Ellen Sacconi e o Ricardo Custódio foram ouvir uma pessoa que alcançou sucesso profissional e acredita que isso aconteceu por agir de forma assertiva. Juliana é gerente de uma grande indústria de calçados. Comecei bem de baixo, como atendente comercial, e eu cheguei a nível gerencial. Ela atribui o sucesso na carreira à habilidade de ver todos os lados de um problema. Eu tenho que falar sem ser agressiva, eu tenho que fazer sem machucar a outra pessoa. A situação tem que ficar boa para ambos os lados. Mas de onde vem o acerto? É difícil, não é uma coisa que tu consegue trabalhar, que é de uma hora para outra. Isso é uma coisa que tu tem que trabalhar do dia a dia, no teu dia a dia. Como é que se dá uma bronca sendo assertiva? Não grita? Como é que é isso? Grita e às vezes até dá um desequilíbrio. A gerente diz que nem sempre se impôs diante de um problema. Em poucos casos eu já cheguei a me anular, mas trabalhando com isso, vendo o que eu perdi me anulando, né, eu vi que eu tive mais perdas do que ganho, eu consegui trabalhar isso e fazer com que hoje eu não me anule, eu consiga colocar minha postura, o meu ponto de vista, me impostar perante a pessoa. Tu tem que pensar no outro, mas tu tem que tentar não trazer o problema para ti, tu tem que ser um pouco fria. Com o sotaque gaúcho, nós acabamos de ouvir uma definição aí do relacionamento profissional. Me chamou a atenção, inclusive, a última frase dela, quando ela diz que algumas vezes tem que ser frio, né? O assertivo tem que ser frio, às vezes? Às vezes, sim. É necessário para você conseguir passar aquilo que você está sentindo. Às vezes tem essa necessidade de você ser frio. E quando não é perguntado?
É importante que a pessoa que nota que alguma coisa não está indo bem ou que alguma coisa poderia ser melhorada, interfira, fale, se manifeste? É importante, é legal. Por exemplo, você percebe que um colaborador, por exemplo, dentro de uma empresa, um funcionário, ele está fazendo algo que está sendo prejudicial. Dependendo da relação que você tem com ele, você pode, através da assertividade, expor aquilo que você está observando, que você tá percebendo, tá? Mas também o assertivo, ele está sempre pronto para ouvir uma opinião contrária, ele vai respeitar, de repente a pessoa pode não aceitar. Mas é importante, com a assertividade, você chegar, né, olha, eu observei isso, né, no meu ponto de vista, sempre assim, respeitando o outro, então sempre falando por ela própria, no meu ponto de vista, na minha maneira, né, de ver, de observar, de enxergar, de entender, isso não está correto. Tá? Então ela tem que falar por ela, né? Então, se eu vou criticar, olha, sempre o você, então aí eu já estou sendo agressiva, eu estou invadindo o espaço do outro. Mas é claro que tem os momentos também em que é melhor calar, não tem? Sim. Como saber a diferença? O momento? Então, normalmente uma pessoa assertiva, ela é ponderada, ela sabe os seus limites, ela sabe o momento dela entrar, né? Qual é o melhor momento, quando ela tem que se impor, como a gente pôde ver na reportagem, ela sabe se impor. Então, ela é uma pessoa que ela tem atitude, ela sabe o momento, não, agora é o momento de falar, agora é o momento de calar, de ouvir, de observar. Ela tem isso nítido na vida dela. Tem certas coisas que não se deve nem falar mesmo, momento nenhum. Sim, tem coisas que é melhor, olha, principalmente se não é uma coisa que está prejudicando a você, é uma coisa que faz parte ali da sua vida. Da rotina. Da sua rotina. Então, é o outro. Né? Então, não, olha, eu estou observando isso, mas eu vou esperar uma oportunidade para expressar o meu ponto de vista, aquilo que eu estou sentindo. Isso não é o mesmo que se anular, como inclusive a Juliana tinha comentado ali que em algumas ocasiões no passado ela até tinha se anulado, deixou mesmo de se manifestar, né? Eu imagino que tenha sido no trabalho, mas também pode ter sido na vida e tudo mais. É diferente, são duas situações diferentes. São situações diferentes, veja bem, se ela, no caso que eu pude observar, faz parte da liderança, certo? Então, se é uma coisa que está sobre a responsabilidade dela, então ela usa assertividade e não vai estar se anulando. Ela é uma parte, a parte profissional dela está em jogo, digamos assim. Então ela não pode se anular. Mas se é uma coisa assim, entre amigos, então você pode esperar o melhor momento para ser assertivo. É diferente de se anular. É diferente, você não está se anulando, você está esperando o momento certo, está sendo coerente. Porque às vezes você quer falar algo para uma pessoa e não é o melhor momento, o local certo para você chegar e expor aquilo que você está pensando. E essas características todas que nós estamos discutindo aqui ajudam mesmo a alcançar os objetivos, por exemplo, numa carreira? E essas características que nós estamos mencionando aqui, ajudam a alcançar objetivos numa carreira? Sim, a assertividade ajuda muito você crescer profissionalmente, é isso que você está falando. A assertividade ajuda muito esses comportamentos e, como eu falei, as principais características também vai ajudando, porque você se destaca porque você consegue deixar um ambiente tranquilo, um ambiente produtivo, aberto para o diálogo, né? Você incentiva a cooperação, né? Você, pela assertividade, você deixa aberto que você está pronto para um diálogo, para conversar. Então, tudo isso vai ajudando você profissionalmente. Agora, isso tudo, inclusive, tem muito a ver também com a ausência de medo de assumir responsabilidades. Ou seja, quando você é assertivo, você tem coragem de se posicionar diante dos desafios e dos problemas também, né? Sim, porque assim, ser assertivo é você dizer sim e não, saber o momento. Quando tem que dizer o sim, você vai dizer. Se não, é não. Sabe, o momento, né? Então, o medo, na verdade, a pessoa assertiva, ela não tem muito medo, porque ela é uma pessoa segura também, né? Então, o medo é o quê? É quando eu vou adquirir o medo quando eu não tenho muita certeza do que eu quero ou de como eu devo agir. Entendi. Tá? Vou fazer mais um intervalo, a gente já volta.